Hebreus 12, 22 e 23. Diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Que palavra! Ele diz: vocês chegaram a Sião, uma linguagem, é um nome de Jerusalém, a cidade de Deus, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Apocalipse capítulo 5, versos 11 a 14. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse lindo dia que passou. Nós te glorificamos por esse início de noite. E nós oramos por nossos amigos, nossos irmãos que estão nos acompanhando, ó Deus, pela internet, pela TV Marília. Eu oro em nome de Jesus que o teu Espírito fale com cada um de nós. Fale com cada um de nós nessa noite. Traga espírito de revelação, de sabedoria. Nós abençoamos a cada família que está ligada conosco, assistindo esse culto ao vivo. Eu oro em nome de Jesus que os céus se abram sobre cada casa desde já, que a glória do Senhor se manifeste nessa casa, nessa família, que todas as necessidades sejam supridas em glória. Mas eu oro que a salvação do Senhor entre nessa casa, a bênção da saúde e da cura em Cristo Jesus. E eu oro por revelação do teu Espírito a cada um. Louvado seja o Senhor. Assim abençoamos cada um, e eles estão abençoados, gloriosamente abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos hoje com a mensagem número 12 agora à noite. Estamos pregando 2 mensagens por domingo, né? Hoje é a de número 12 dessa série Apocalipse, o tempo do fim chegou. Se você perdeu, elas estão todas aí no YouTube, você pode ir. Hoje já é a de número 12, né? Agora à noite. De manhã foi a de número 11, agora número 12 com essa série Apocalipse, o tempo do fim chegou. E hoje eu comecei falando dos sinais que apontam para a volta de Jesus, e agora nós estamos falando do céu, né? E domingo que vem, como eu disse, nós vamos continuar falando sobre essa série, mensagem número 13 e depois a mensagem número 14. Então nós vamos aí algumas mensagens nessa série, talvez até número 20, acho que vai ter umas 20 mensagens pelo menos com essa série aí, Apocalipse, o tempo do fim chegou. E aí, o tema geral é Apocalipse, o tempo do fim chegou, mas sempre tem um tema que nós trabalhamos no dia dentro disso, e hoje é os habitantes do céu. Vamos lá? Os habitantes do céu. Os habitantes do céu com o Senhor nosso Deus, primeiro são os anjos que estão lá desde a eternidade passada e se movendo de eternidade a eternidade com o Senhor nosso Deus. Depois são todos os salvos de todos os tempos, de todas as gerações. O primeiro ser humano que entrou no céu, ao meu ver, foi Abel. Foi o primeiro que morreu e ele está na glória da eternidade. Desde Abel, todos aqueles que morrem pela fé em Jesus, eles entram imediatamente para o céu. E quem não morre pela fé em Jesus, eles caem em outro lugar, que domingo de manhã nós vamos falar sobre isso, que é o inferno, né? O inferno ainda não é o lago de fogo, o inferno é só
prenúncio, né? Só o prenúncio que vai ser o lago de fogo é outra coisa, que ainda não foi inaugurado. Mas não vamos falar sobre isso hoje não. Hoje vamos falar sobre o céu. Então, desde Abel, o primeiro que morreu, dos homens a inaugurar o céu, o primeiro que inaugurou foi Abel, e de lá para cá todos os que morrem pela fé em Jesus, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, tribos, de todas as etnias, estão na presença do nosso Deus. Ao entrar no céu, nós nos encontraremos e habitaremos com incontáveis hostes de anjos, é o que diz o texto de Hebreus que nós lemos. E nós vamos participar da Assembleia dos Santos, dos salvos, com milhões, bilhões de salvos, que são os membros da eterna família de Deus. Comece a amar a família de Deus, porque se você for para o céu, é com essa família que você vai viver a eternidade. E eu quero começar com uma pergunta: quem vai morar no céu? Quem vai morar no céu? Você sabe? A Bíblia responde. Então eu quero, olhando para a Bíblia, à luz da Bíblia, quer dizer que o céu será o destino e o lar eterno dos filhos de Deus, que foram comprados pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E que as pessoas que ao serem comprados, foram selados com o Espírito Santo da promessa. E o selo do Espírito Santo é a garantia para o dia da redenção. Aí você vai falar, mas e aqueles que morreram antes de Jesus? Durante o Velho Testamento, desde o Gênesis, desde que o homem pecou, uma pessoa para ser salva, ele tinha que olhar para frente e crer na promessa que Deus havia feito. Deus fez uma promessa dizendo que da semente da mulher, ele haveria de enviar um que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus. E a pessoa tinha que olhar para frente e crer na promessa do Salvador que haveria de vir, e assim ele era salvo. Quem estava lá no Velho Testamento olhava para frente e era salvo pela fé no Salvador que haveria de vir na plenitude dos tempos. E nós que estamos depois da vinda de Jesus, olhamos para trás, para a cruz do meio, para a cruz de Jesus Cristo, onde ele nos substituiu. O sacrifício de Jesus foi substitutivo e ao mesmo tempo foi inclusivo, onde ele nos substituiu, onde ele pagou o preço dos nossos pecados, transgressões, maldades, iniquidades, e onde ele levou sobre si os nossos pecados. E ao mesmo tempo, ele nos incluiu naquele sacrifício, porque o sacrifício era meu e era seu, e nós somos salvos por causa daquele sacrifício. Nós olhamos para trás e nós dizemos, o Salvador veio. E aí olhamos para frente e dizemos, o Salvador voltará outra vez. E assim somos salvos. Por isso estamos pregando essa série, Apocalipse, o tempo do fim chegou. Alguém disse, e até uma brincadeirinha, até fiz agora há pouco com dois dos meus pastores aí, nossos pastores. Alguém disse que no céu, ao chegar no céu, nós teremos algumas surpresas. A primeira surpresa, e é bem séria, é que pessoas que você conhece às vezes dentro da igreja ou fora da igreja, e que você tem certeza, você olha para essa pessoa e fala, é uma pessoa joia, e às vezes você até diz, se essa daí não for para o céu, ninguém mais vai. E você vai chegar no céu e essa pessoa não vai estar lá, porque os critérios de Deus não são os nossos. A avaliação de Deus não é a nossa. A maneira como Deus avalia é diferente de nós. Então, primeira surpresa, pessoas que você tinha certeza que ia estar no céu e não vão estar. É a primeira surpresa. A segunda surpresa são pessoas que você olhou e julgou pela aparência e disse, esse aí não vai. Esse aí não chega lá não, esse aí vai para o inferno. E essa pessoa vai estar lá. Você vai olhar e falar, nossa, você aqui. Pois é a segunda surpresa. É as pessoas que você julgou que não vão estar lá. E elas vão estar, não por causa dos seus méritos, mas por causa do sangue de Jesus. E a terceira surpresa, sabe qual é? É você estar lá. É você olhar e falar, nossa, cheguei. Eu quero dar uma frase a você. Por que pensar no céu hoje? Quando você está tão ocupado, pensando com tantas coisas dessa terra, quando você quase não tem mais tempo na sua agenda para Deus, quando você quase não quer mais falar sobre coisas de igreja, por que pensar no céu hoje? O reverendo Hernandes Dias Lopes disse uma frase fantástica. Ele diz, quem nunca pensou no céu, lembrará dele no primeiro minuto no inferno. Por que pensar sobre o céu? Porque ou você pensa sobre o céu agora e se volta para o céu de Deus agora, ou você vai se lembrar do céu
no primeiro minuto do inferno e vai ficar de lá da escuridão do inferno enxergando o salvo na glória. Sim, porque de lá você vai enxergar os salvos. E você vai se lembrar do céu por toda a eternidade e não terá mais jeito. É melhor que você pense no céu agora e acerte sua vida com Deus agora. E se prepare para morar no céu agora, vivendo um estilo de vida santo em Cristo Jesus, do que deixar para depois. Então, quem nunca pensou, quem não para pensar no céu, vai se lembrar dele no primeiro minuto que cai no inferno. Hernandes Dias Lopes. O que nos garante a vida eterna no céu é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não são nossas obras, não são nossos méritos, não. É o sacrifício de Jesus que foi realizado em nosso lugar, como disse agora há pouco, onde Ele carregou sobre si nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades e todas as nossas enfermidades. Em primeiro lugar, então, os habitantes do céu serão os salvos por Cristo Jesus. O céu de Deus será habitado por pessoas de todos os lugares, como já disse, dessa terra, que entregam as suas vidas a Jesus, que servem a Jesus Cristo como Senhor, que reconhece Jesus como o único eterno Senhor e Salvador. João 3,16, texto clássico diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Projeção, vai colocando os versículos aí, vamos juntos aí? João 3,16 foi o primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus capítulo 8, verso 11, Jesus falando sobre os gentios, ele diz: digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pessoas, quem são os habitantes do céu? Pessoas comprometidas com o Senhor Jesus, pessoas que servem ao Senhor, pessoas que andam na palavra, pessoas que têm um estilo de vida santo. Apocalipse capítulo 3, numa carta à igreja de Sardes, olha, aquela igreja tinha se contaminado com o pecado, mas Jesus escreve assim, Apocalipse 3, verso 4: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e elas andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quem são os habitantes do céu? São aqueles que, enquanto estão aqui na terra, vivem um estilo de vida santo. Tem um estilo de vida profano e um estilo de vida santo. Os habitantes do céu são aqueles que desde agora vivem um estilo de vida santo em Cristo Jesus. Ou seja, um estilo de vida consagrado a Deus, um estilo de vida separado do pecado, um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida com integridade, com justiça, com santidade, um estilo de vida reto diante de Deus e diante dos homens. O céu de Deus, o céu será povoado por pessoas de todos os lugares, como já disse, de todos os povos, de todas as etnias, que foram resgatados pelo sangue de Jesus, que foram perdoados pelo sangue de Jesus, lavados, justificados e purificados de todo pecado, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. 1 João capítulo 1, verso 7, João escreve assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que nos purifica de todo o pecado é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. Quando Jesus pegou o livro da vida, começaram a cantar um cântico no céu, e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 7, 14 e 15. Quando João tem uma visão dos mártires na glória, e um dos anciãos fez uma pergunta: quem era aquela grande multidão que ninguém podia contar? João disse: meu Senhor, tu sabes. E o ancião respondeu:
João disse, meu Senhor, tu sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação. E olha aí o que ele cita. Lavar, numa linguagem bíblica, numa linguagem espiritual, lavaram as suas vestiduras, alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, foram purificados todos os pecados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele continua, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus no seu lugar e pedem perdão dos seus pecados e são purificados dos seus pecados por causa do sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Então, ninguém vai entrar lá sem o sacrifício de Jesus. Os habitantes do céu são aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus e são perdoados, purificados, justificados e santificados por causa do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Os habitantes do céu serão pessoas humildes. Lá não tem lugar para orgulhosos. Me escute isso, os habitantes do céu serão pessoas humildes. Mateus capítulo 5, versículo de número 3. A Bíblia diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você é humilde de espírito? Mas sabe de uma coisa? Se você responder, sim, eu sou humilde de espírito, aí eu já vou desconfiar, porque as outras pessoas é que tem que ver que você é humilde de espírito. Deus é que tem que olhar e ver que você é humilde de espírito. Mas Jesus foi muito claro, bem-aventurados, felizes, mais que felizes, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sim, Deus já expulsou o orgulho quando aconteceu por lá, na pessoa de Lúcifer. E o orgulho nunca mais entra lá. Se você é orgulhoso, se você é arrogante, cuidado, porque essas posições podem se inverter. A Bíblia fala de um rico muito orgulhoso, que olhava sempre para baixo para o Lázaro, quando o Lázaro pedia alguma coisa, ele olhava lá, porque o Lázaro desejava alimentar-se com alguma sombra da mesa dele, e um dia os dois morreram, e as posições se inverteram. Agora o rico estava lá no inferno. Você pode ler depois Lucas 16, de 19 a 31, e de lá ele enxerga Lázaro lá no céu, ao longe, e ele começa a dizer, Pai, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água, para que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Veja bem, o orgulhoso, aqui ele olhava de cima para baixo para o Lázaro, mas quando caiu na eternidade no inferno, as posições se inverteram, e o Lázaro não foi para o céu por ser pobre, e nem ele foi para o inferno por ser rico. Lázaro foi para o céu porque ele tinha um compromisso com Deus, servia a Deus, reconheceu o Senhor, e ele foi para o inferno porque não se lembrou de Deus nessa terra, viveu só para este mundo. Mas agora ele está lá pedindo uma gota d'água, e Jesus contou isso para mostrar o sofrimento do inferno. Mas vem coisa pior do que o inferno, que é o lago de fogo. Você quer ouvir sobre isso? Não perde domingo que vem de manhã. Os habitantes do céu são pessoas humildes de espírito. Os habitantes do céu serão pessoas que suportam com perseverança as provações. Presta atenção nisso. Pessoas que suportam com perseverança as provações. Se você é daqueles que já murmura, que já reclama por tudo, toma bastante cuidado, porque toda murmuração é uma oração ao diabo e não a Deus. Presta atenção. Apocalipse, capítulo 7, verso 13 e 14, nós já até lemos o verso 14, mas vamos ler de novo, verso 13 e 14, Apocalipse 7. Apocalipse 7, 13 e 14 diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que vestem vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? E eu lhe respondi, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes, alvejaram com sangue do Cordeiro. Tiago vai dizer para a gente, que aqueles que suportam com perseverança a provação,
depois de aprovados, receberão a coroa da vida. Nós vamos ler esse texto daqui um pouco, na última parte dessa mensagem. Veja bem, João tem uma visão de milhões e milhões de salvos na glória, de mártires na glória. E um ancião pergunta: quem são esses? E João diz: tu sabes. E ele responde: são esses que vêm da grande tribulação. O céu será habitado por pessoas que perseveram no meio da dor, no meio da tristeza, diante do luto, diante das perdas, diante dos sofrimentos, diante das circunstâncias mais adversas, mas continuam olhando para Jesus e perseverando na fé até o fim. Segundo lugar, como será a vida no céu? Como será a vida no céu? Primeira coisa que eu quero te responder: a vida no céu será dinâmica. Se você pensa que é uma vida estática, você está pensando enganado. A vida no céu será uma vida dinâmica, e dinâmica em todos os sentidos. Sim, nós vamos aprender muitas coisas, nós teremos aulas sobre todas as coisas. E nós teremos respostas para todas as perguntas que hoje você faz, e muitas vezes nós não sabemos, e nós vamos ter, além das respostas, nós vamos ter a revelação de todas as coisas que hoje nos parecem ocultas. Sim, todas as revelações, desde o início de todas as coisas, nós vamos ter no céu. O céu vai ser dinâmico e um lugar de muito aprendizado. No céu nós seremos como os anjos, os santos anjos de Deus. Lucas 20, versos 35 a 38. Precisando dessas palavras do Senhor Jesus. Lucas 20, de 35 a 38. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Olha aí, iguais aos anjos. E são filhos de Deus e filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando ele chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então no céu nós seremos semelhantes aos santos anjos de Deus. Seremos semelhantes aos anjos, uma vida de glória por toda a eternidade. Será uma vida linda, maravilhosa, gloriosa em todos os sentidos. Aquilo que a mente humana nunca foi capaz de imaginar, aquilo que o coração do homem nunca desejou, aquilo que você não é capaz de planejar, Deus tem de graça para você, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. A vida no céu será linda, será maravilhosa, será gloriosa em todos os sentidos. Mais uma vez, Apocalipse capítulo 7, verso de 13 em diante. Nós já acabamos de ler esse texto, mas eu quero dar continuidade agora a partir do verso 15. E diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Um lugar onde não haverá fome, não haverá pranto, não haverá pobreza, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá dor, não haverá desigualdade social. Um lugar pleno de felicidade, de glória. É o que Deus, o nosso Pai, tem preparado para todos aqueles que, enquanto estão nessa terra, colocam as suas vidas nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Não haverá lágrimas, você não vai precisar chorar. Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá dor, nem tristeza, nem morte. Acabamos de cantar: morte, dor, tristeza não haverá, nem luto, porque ninguém morre. O Senhor nosso Deus fará novas todas as coisas, e Ele terá tudo em todos. Veja, vamos ler Apocalipse capítulo 1, versos 3, capítulo 21. Apocalipse 21, versos 3 a 5. O texto sagrado diz, Apocalipse 21: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá,
Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que está assentado no trono, Deus o nosso Pai, disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Não haverá nada dessas coisas aqui. Um país maravilhoso, a glória do céu é o teu futuro. O que está diante de nós é o céu. É a expectativa, é a esperança, é a segurança que Jesus vem nos oferecer. A glória do céu será eterna e vai superar todos os sofrimentos que enfrentamos nesse mundo. Você está sofrendo um luto, você está sofrendo uma dor, nós sentimos muito por isso. Mas eu quero dizer, olha para Jesus, aguenta firme, porque aquilo que vai acontecer com você é infinitamente maior do que a sua dor, o seu luto, o seu sofrimento, a sua tristeza ou a sua angústia. Olha para Jesus. Salmo 73, verso 24 diz: tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Romanos 8, verso 18, olha que Paulo escreve aos Romanos: tenho para mim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, olha o que ele diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. Aguenta firme, meu irmão. Está doendo? Aguenta firme. Está difícil? Aguenta firme. A prova está dura? Aguenta firme. Porque logo, logo, isso daí será passado. Você estará na glória. E a glória que te aguarda, os sofrimentos do tempo presente, não vão representar uma gota no oceano da glória que está reservado para você. Fica firme em Jesus. Em Jesus você pode confiar. Em Jesus você deve confiar. Deixa eu continuar sobre essa linha de raciocínio. Todas as provações, todos os problemas que você enfrenta, todas as provações, dificuldades que enfrentamos nesse mundo, quando comparado com a glória do céu, serão bem leves, bem leves. Paulo chama isso de leve. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios 4, 17, Paulo escreve e diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha o que ele diz. Paulo passou por tantas coisas: prisões, perseguições, tribulações, dificuldades. E ele, vou repetir, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Todas as suas tribulações, angústia, dores, tristeza, quando comparado com a eternidade, Paulo diz: leve e momentânea tribulação, porque a glória será eterna. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, Paulo diz: por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. As tribulações, os problemas são leves, porque a glória é eterna. Nunca mais você vai sofrer, nunca mais você vai sentir dor, nunca mais você terá tristeza, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá luto, nunca mais você vai precisar das coisas que você precisa tanto todos os dias nesse mundo, porque Deus será tudo em todos. Então pense no céu agora, viva para o céu, seja um homem do céu, seja uma mulher do céu nessa terra. A morte será vencida para sempre. Não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Olha o que está em Isaías 25, verso 8. O profeta Isaías falando sobre isso, ele diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos.
1 Coríntios capítulo 15, verso 54, Paulo escreve: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Não haverá mais morte. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Sim, meu querido, em Cristo Jesus, você já é um imortal. Em Cristo Jesus, a imortalidade está garantida. Em Cristo Jesus, a vitória sobre a morte está garantida por toda a eternidade. Apocalipse 21, 4, mais uma vez, ele diz: que enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Presta atenção nisso. Vale a pena você olhar para o céu, vale a pena você viver para o céu, vale a pena você estar com os pés na terra e o coração no céu. Os salvos serão glorificados. Os salvos por Cristo Jesus serão glorificados. E quer saber de uma coisa? Brilharão como o sol no reino de Deus. Agora, olhando para isso, você pode dizer para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho: você nasceu para brilhar. Você nasceu para vencer e brilhar. Olha o que diz Mateus capítulo 13, verso 43. Ao falar de todas aquelas parábolas, e aí quando ele vai explicar a parábola do joio e do trigo, na parte final, olha o que Jesus disse. Ele diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E ele acrescenta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Se você quer brilhar, o lugar de brilhar mais é lá na glória da eternidade. Aqui você tem que refletir a luz de Cristo, para que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Porque aqueles que ganham almas, aqueles que trabalham para Jesus, aqueles que servem a Jesus, vão brilhar por toda a eternidade como o sol no reino de seu Pai. São palavras do Senhor Jesus. E Jesus abriu um leque da eternidade, se mostrou isso no relance lá no Monte da Transfiguração. Isso você pode ler em Mateus 17, pode ler lá em Marcos, mas eu quero mostrar um pouquinho aqui de Lucas capítulo 9. Jesus passou uma noite orando no monte com os apóstolos Pedro, Tiago e João. E lá Jesus foi transfigurado. Lucas 9, 30 e 31 aí, projeção. E aí Jesus foi transfigurado diante deles, mas junto com Deus o Pai desceu ali para falar com Jesus. E aí o texto vai dizer assim: Deus trouxe dois varões, Moisés e Elias, e eis que dois homens falavam com ele, Moisés e Elias. Eles não desceram sozinhos, que onde Deus está é céu, e Deus o Pai trouxe. Moisés havia morrido há 1450 anos antes de Cristo, e Elias tinha sido arrebatado há 800 anos antes de Cristo. E aí eles estão lá, e eram eles mesmos. Porque se houvesse outras coisas aí, como alguns ensinam que a reencarnação, uma série de coisas, já dava tempo Moisés ter reencarnado umas 15 vezes ou 20, e o Elias umas 8 vezes, e já seria qualquer outra pessoa. Não. Eles aparecem lá no Monte da Transfiguração, e quando Pedro, Tiago e João olham, ele diz: olha Moisés e Elias. E eles estavam falando, olha o que o texto diz: Moisés e Elias apareceram em glória, e falavam da morte de Jesus, que estava para se cumprir. Moisés apareceu ali representando toda a lei, porque Moisés foi que é o autor da lei, e a lei apontava para Jesus. Ele está dizendo: Jesus é o cumprimento da lei. E Elias estava ali representando os profetas, e porque todas as profecias do Velho Testamento, ou a maioria, mais de 400 profecias, apontavam para Jesus e se cumpriram em Jesus. Moisés representa aqueles que estão morrendo, que morrem em Cristo e que vão para o céu e que aguardam a ressurreição do último dia. E Elias representa, além de representar os profetas, representa a igreja que será arrebatada no último dia. Porque Elias foi arrebatado, ele não passou pela morte, ele foi transformado. Se quer ler isso, você pode ler a história do arrebatamento dele no segundo livro dos Reis, capítulo 2, de 1 em diante. Lá você vai ver a história do arrebatamento de Elias. E Moisés morreu lá e foi sepultado por Deus no Monte Nebo.
Então é interessante, está lá os dois em glória, porque o Pai estava ali para falar, e Deus o Pai trouxe o autor da lei e um dos maiores profetas do Velho Testamento, estava ali em glória. Isso que vai acontecer com você, você vai ficar em glória por toda a eternidade. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus ressurreto dentre os mortos. Filipenses 3:21. Ele diz, ou seja, Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Esse corpo que envelhece, esse corpo que se quebra, esse corpo que se corrompe, esse corpo que é mortal, ele será transformado. E você vai receber um corpo de glória, como aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos, igual ao corpo de Jesus ressurreto. Colossenses 3:4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Vocês também serão iguais a Ele em glória. O céu é um lugar onde a alegria é eterna. Aqui às vezes você tem a alegria passageira, momentos de alegria, mas no céu, ouça, no céu a alegria é eterna. Alegria eterna. Salmo 16:11 diz, tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Jesus orou para que tenhamos a plenitude da sua alegria. Evangelho de João, capítulo 17, verso 13. E esse texto diz, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. E como nós estaremos face a face com Deus, você estará vivendo a plenitude de alegria. No céu, a Bíblia diz, não haverá mais noite. Nós estamos à noite, né? São 8 horas e 39 minutos ali, aquele relógio. São 8 horas e 39 minutos, ou 8 e 37, sei lá. No céu não haverá mais noite, são 20 horas e 39 minutos, né? Então, lembra disso, você está à noite? No céu não haverá noite. Apocalipse 22, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. No céu, Deus, nosso Pai, será tudo em todos. E por último, as recompensas para os salvos no céu. Vamos falar um pouquinho sobre as recompensas. Deus é tão bom que Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos perdoou os pecados, nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, nos dá o Espírito Santo para habitar em nós, escreve o nosso nome no livro da vida, coloca seus anjos conosco, nos dá a sua palavra e nos diz para ficar firmes. Mas ainda haverá muitas recompensas na glória do céu, sabia? Você será recompensado por tudo que você fizer para Deus e para o próximo. Recompensas, vamos falar um pouquinho sobre elas. As recompensas do céu. Primeiro, o Senhor Deus é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Galardoador significa recompensador, aquele que presenteia, que dá toda a recompensa daqueles que o buscam. Deus é um Deus galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ele tem o melhor para você. O Senhor Deus recompensará todos os seus servos ganhadores de vidas para Jesus. Se você é alguém que ganha, que discipula, que cuida de alguém, você será muito recompensado. Daniel 12:3 já fala sobre isso. Desde o Velho Testamento e todo o Novo Testamento vai falar sobre isso. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor no firmamento. Presta atenção nisso. E os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, serão sempre eternamente. Ou seja, se você é alguém que conduz pessoas ao caminho de Deus, se você é alguém que leva pessoas a Jesus, se você é alguém que discipula e cuida de pessoas para Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Você vai brilhar como as estrelas por toda a eternidade. E a recompensa de Deus para você, que promessa linda. Você quer brilhar para toda a eternidade? Seja um ganhador de vidas para Jesus. Seja alguém que cuida de pessoas para Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa, o menor serviço feito para Deus e para o próximo, em nome de Jesus, terá uma recompensa. Mateus capítulo 10, versos 41 e 42. Olha o que Jesus diz: quem recebe um profeta
na qualidade ou no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E olha a mínima coisa que todo mundo pode fazer. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, por ser esse meu discípulo, ele está falando do discípulo de Jesus, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Deus está dizendo, se você recebe um profeta, vai receber galardão de profeta. Se você recebe um justo, vai receber galardão de justo. E se você der um copo de água fria a um discípulo de Jesus, você vai receber galardão por isso. E você que é hospedeiro de célula? E você que é um líder de célula? E você que abre a sua casa? Quer dizer uma coisa, seu galardão será muito grande. Deus vai te surpreender no céu por esse ato de abrir a sua casa para ser lugar de salvação, lugar de vida, lugar de cura, lugar de libertação, lugar de encontro e reencontro de muitas pessoas com Jesus. Você vai brilhar como as estrelas por toda a eternidade, porque você abriu sua casa para ganhar vidas para Jesus. Os trabalhadores que multiplicam o que é colocado nas mãos dele por Jesus serão recompensados. Nós pregamos sobre isso aqui, a parábola dos talentos, Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Deus recompensará cada um dos seus filhos, os que fazem o bem aos seus inimigos, porque amar seus inimigos é fácil, mas fazer o bem àqueles que às vezes não gostam de você. Lucas 6,35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, pois será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, o Deus Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. A recompensa do Senhor será entregue de forma individual, pessoal, mediante o seu trabalho para Deus. Vou repetir, a recompensa não será coletiva, a recompensa será individual, mediante o seu trabalho como pessoa para Jesus. Efésios 6, verso 8, olha o que diz: certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Ele diz, cada um vai receber o que tiver feito para o Senhor. Segundo aos Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um, recompensa individual. Apocalipse 22:12, Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mais uma vez, individual. Em todos os textos, a prestação de contas a Deus é individual, mas a recompensa será individual, pessoal. Deus vai te recompensar, meu irmão, por tudo que você está fazendo, até um pequeno copo de água fria que você serve a um discípulo de Jesus. Quero só falar rapidamente, apontando algumas recompensas que a Bíblia chama de coroas. Coroas que serão entregues. A Bíblia fala de algumas coroas. Eu quero falar sobre isso em seguida. Nós já vamos para a segunda parte desse culto aqui com louvor e adoração. Primeiro, a Bíblia fala da coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. 1 Coríntios 9, 25. Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Deus fala da coroa incorruptível como uma recompensa, coroa incorruptível para aqueles que correm a corrida sem olhar nem para a direita, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhando direto para Jesus, olhando para a linha de chegada. E aí a Bíblia fala também da coroa da justiça, 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele fala da coroa da justiça que está guardada para todos aqueles que amam a volta de Jesus. Você ama a volta de Jesus? A terceira é a coroa da vida. Olha o que está em Tiago 1,12, eu tinha mencionado isso agora há pouco. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida está reservada para aqueles que suportam as provações.
E Apocalipse 2:10, parte B, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E por último, a Bíblia fala da coroa da glória. Da coroa da glória, ou da coroa de glória. Ora, logo que o sumo pastor, logo que o supremo pastor, falando de Jesus Cristo, logo que o supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. São recompensas. A coroa da glória é para aqueles que ganham almas e cuidam de vidas para Jesus. Então, meu irmão, seja fiel, permaneça sempre firme, sempre perseverante, seja inabalável, jamais troque a glória da eternidade pelos minutos de prazer dessa vida. Pessoal do louvor, pode se posicionar, por favor. Seja fiel, permaneça, jamais troque a glória da eternidade pelos prazeres dessa vida. O céu de Deus será a habitação dos seus filhos, da sua eterna família. O céu é uma herança dos filhos. Romanos 8:16-17. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O céu é a sua herança eterna em Cristo Jesus. E por último, Jesus disse: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus Cristo voltará logo. Ele vem sem demora. Mantenha-se firme, seja inabalável, persevere, persevere, persevere na fé, permaneça firme, permaneça em Jesus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, vá até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O céu é o nosso lar eterno. Se você não pensar no céu agora, você vai se lembrar dele assim que cair no inferno. Volte-se para o céu, viva para o céu, seja um homem do céu nessa terra.